Senhor, como é bom, Pai, estar na Tua presença, Senhor. Como é bom Te louvar, Senhor. Glórias Te damos, Pai, nós Te exaltamos, por só Tu és digno de receber toda honra e toda glória, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Graças Te damos, Senhor. Senhor, receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, que ela possa subir com cheiro suave, Senhor, até a Ti, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse momento. Graças Te damos, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deu para sentir um pouquinho da glória de Deus? Amém? Se deixar, a gente continua, né? Tá todo gostoso, né? A gente vai agora para o momento da palavra. Gostaria de aproveitar que vocês já estão de pé para a gente abrir a Bíblia no Salmo. Salmo 27, versículo 14. Salmo 27, versículo 14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém? Senhor, graça Te damos, Senhor, por esse momento, para que nós vamos, Senhor, ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Jesus, graças Te damos. Amém? Amém, irmãos? Pode se sentar? Tinha um tempo atrás que a gente fazia o papo sério. Vocês lembram disso? A gente pegava um tema, a gente conversava sobre o tema. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que eu recebi com vocês. Foi muito gostoso. Então, e ficou a semana inteira. Eu recebi a palavra, foi segunda-feira. Era em torno de quase 8 horas da manhã. E ela ficou a semana inteira falando no meu coração. Até então eu não sabia se era eu que ia estar trazendo a palavra hoje. E na hora que eu falei assim, não, vai ser eu, então eu vou compartilhar a palavra com vocês, porque falou muito ao meu coração. Então foi uma pessoa que mandou um vídeo ali da palavra, e eu até falei para ela, falei assim, como é bom ter pessoas que orem por nós, pessoas que mandam vídeo, né, Herbert? Que mandam vários lá, né, pra gente assistir. Assiste lá, depois você me fala o que você achou. Não é verdade? Assim, Davi tinha Jonatas, né? Quem que é o Jonatas na sua vida? Quais são, né? Quem são essas pessoas que vai lá, te manda um videozinho, plena segunda-feira cedo, olha, ouvi essa palavra, lembrei de você. E foi uma palavra assim que virou a chave. E o tema da palavra é assim, ajuste as suas expectativas. E eu falei assim, difícil, né? Eu olhei assim, 11 minutos, pensei, vou assistir com calma. Antes de eu assistir, eu estava tendo uma conversa, uma reunião, gente, uma reunião com mais uma pessoa. Eu e mais uma pessoa. Na hora que eu recebi, eu falei assim, eu vou assistir o vídeo depois dessa reunião. Eu sei que alguma coisa vai acontecer. E no momento ali na segunda-feira, a gente estava compartilhando, porque a pessoa voltou aí à igreja, e eu perguntei como que tinha sido um culto, o que o Senhor tinha falado, porque era uma maneira que eu sempre orei pela vida dessa pessoa, e é muito gostoso ver a pessoa ir no culto. Falou, eu fui em tal culto, eu participei, foi tal pastor, a palavra falou isso. Eu falei assim, então era o momento que a gente tinha tirado para isso. E o que Deus tinha falado, eu falei que foi a palavra no culto da 5, que foi o Wilson que pregou, e contando as coisas ali, e também resolvendo problema, né? A vida adulta, gente, é um resolve problema a cada 5 minutos. Isso porque eu ainda não tenho filhos nem marido. Imagina quando eu tiver o filho e marido.
Ah, vai ser uma glória? Ah, entendeu? Ah, entendi. Então vai ser diferente. Tá, tudo bem, né? Porque já estou sendo bem treinada para resolver problemas. E resolvendo, ainda virei para a pessoa e falei assim: olha, a gente espera que Deus faça de uma forma. Várias vezes a gente tinha expectativa que Deus ia fazer de uma forma e foi diferente. E a gente achou que não ia acontecer e a gente acabou ficando frustrado, tudo assim. E fui falando que a pregação do Wilson é essa, que nós somos vencedores e fui compartilhando. Abri o vídeo. Tema da pregação: ajustes às suas expectativas. Eu falei: não é possível. A gente acabou de conversar e agora eu vou assistir esse vídeo. E o vídeo são 11 minutos e falou bem ao meu coração. Porque o que acontece, gente? A gente tem expectativas. Todo mundo tem expectativa. A pior frustração nossa é ir na internet comprar uma coisa esperando que seja igualzinha a foto do anúncio e quando chega, a gente esperava uma coisa desse tamanho e chega desse tamanho. A gente não fica frustrado? Nossa expectativa, não é verdade? A gente não fica, porque a gente comprou ali conforme o anúncio, então a gente espera que seja igual ao anúncio. Gente, eu comprei esses tempos uma mala. Vou contar para vocês. Um anúncio, a mala era gigantesca. Lógico que eu achei que não fosse daquele tamanho. Chegou a mala. O anúncio foi real. Cabia, nem vou falar tanta coisa, mas alguém lá dentro. Os meninos perguntaram assim: você vai carregar algum corpo na mala? Porque o tamanho da sua mala. Eu falei: gente, eu não esperava que a mala viesse exatamente desse tamanho. Ele falou: nossa, dá para carregar um tanto de gente aí dentro, né? Então, o anúncio foi real. Superou as minhas expectativas. Até então, eu comprei outra mala, que não tinha condição de eu viajar com aquela mala. Eles falaram assim: eu ia ficar com vergonha se você leva 3 peças de roupa numa mala, que você vai ficar 2 dias numa mala desse tamanho. Eu falei assim: então eu vou. Tive que comprar outra mala, porque não tinha condição. Eu ia levar 3 peças de roupa numa mala que cabia 3 pessoas dentro. Então, a minha expectativa foi superada. Então, quando a gente faz um planejamento, a gente espera por alguma coisa. A gente cria uma expectativa. Não é verdade? A gente não espera. Então, quando o povo saiu lá do Egito, agora a gente vai para a terra que mana leite e mel. A expectativa era a terra que mana leite e mel. Então, a gente vai sair do Egito e já vai para a terra. Só que até a gente chegar à terra prometida, a gente passa por processos. Até o cumprimento da promessa, a gente passa por processos. Não tem como a nossa vida ser perfeita. Na verdade, assim, Deus falou e já vai... Pode ser, gente, Deus falar e já acontecer. Mas muitas vezes a gente não está preparado ainda. Qual pai, ó? Ainda foi a conversa que eu tive com ele. Ele falou assim: olha, você tem um filho, ele tem 10 anos, e você tem condições de dar um carro para ele, você daria? Ele falou: não. Por que você não daria? Ele não tem idade. Ele não está preparado. Isso não quer dizer que Deus não vai nos abençoar, não vai dar, mas muitas vezes a gente não está preparado. Então, o povo do Egito, o povo ali saiu, eles foram passar por um processo. Pensa bem, eles ficaram um tempão no Egito. Quantas coisas tinha ali do Egito neles, do mundo? Então, eles foram caminhar para conhecer o Deus deles, passar por um processo. E na hora que a primeira dificuldade, lá no Egito tinha carne. Imagina, fez churrasco. Mas eles começaram a reclamar, porque a expectativa era sair do Egito e já estar na terra prometida. Mas eles enfrentaram a muralha de Jericó e muitas outras coisas. E muitos não entraram, porque esperavam alguma coisa que fosse de um jeito e não foi. Outra pessoa. Todo mundo conhece a história de Naamã. Não é verdade? Ele não falou assim: eu esperava que o profeta fosse sair, me atender. Não, mandou dar 7 mergulhos. Não são os rios Farfar e um outro lá, o nome que ele cita, melhores que esse? Não, eu pensava, eu esperava que o profeta fosse sair e vinha aqui me receber, orar e eu saí curado. Então ele saiu frustrado. Gente, mas quando ele sai frustrado ali, porque era ele dar 7 mergulhos. Gente, eu dava até 7 capotes lá, qualquer jeito, sabe? Lepra, né? Naquele momento ali, gente, 7 mergulhos, eu dava 10, dava mais. Mas ele falou assim: não, porque ele esperava que fosse diferente o milagre, ele esperava que o profeta saísse, orasse por ele,
fizesse alguma coisa, mas mandou eu lá, não foi do jeito que eu pensei que fosse acontecer. E ele quase perdeu a bênção dele. Porque ele iria embora sem dar um mergulho, porque a expectativa dele foi frustrada. Aí alguém fala, mas o que custa tentar? Né? Já está aqui, já vai lá. E ele ouviu. Ainda teve a segunda chance. Mas muitas vezes a gente perde a bênção, porque a gente espera que Deus faça de uma forma. Gente, quando a gente ora e Deus deu uma palavra que a gente vai ser abençoado, tem uma promessa, gente, Deus pode fazer de diversas formas. Mas o que muitas vezes acontece, que atrasa, que a gente perde, Naamã teve uma segunda chance, mas muitas vezes a gente perde, porque a gente espera que Deus faça de uma forma. A gente sabe que vai acontecer aquilo, mas a gente quer que seja no nosso padrão. Aí quando não acontece no nosso padrão, a gente perde a bênção. Aí a gente perde tanta coisa porque minhas expectativas foram frustradas. Eu vou ter que dar um mergulho nesse rio, eu poderia fazer outras coisas. E ele ouviu, então ele foi, deu 7 mergulhos e saiu curado. Mas ele, gente, por pouco ele não perdeu a bênção. Pensa para vocês, ele saiu do país dele para encontrar com o profeta e como não foi do jeito que ele esperava, ele quase perdeu a bênção. Então, muitas vezes a gente ou perde ou quase perde a bênção. Porque a gente está com nossas expectativas de forma errada. A gente tem que ter fé que Deus vai fazer. Na verdade, Deus abriu o mar. Deus pode fazer de diversas formas. Então, a gente tem que ter fé que vai acontecer. Agora, a forma como vai acontecer, a gente não tem como a gente moldar Deus. Vai ser assim, assim, assim. Então, eu vou dar 7 voltas em Jericó, porque deu certo. Então, vou dar 7 voltas. 7 voltas, não, vão ser 6, depois no último dia 7, então vai dar 13 voltas. Será que isso funciona para eu desencalhar? Será que vai funcionar a campanha, né? Alguma coisa? Gente, Deus, não adianta a gente colocar ele dentro de uma caixinha, ele vai fazer assim. Não, gente, Deus vai fazer. Gente, a forma como Deus vai fazer, a gente não tem como a gente saber, mas que Deus fará. Ele fala para a gente ter fé, crer que ele fará. Mas a forma, gente, pode acontecer de diversas maneiras. Então, o que naquele momento a gente tinha compartilhado? A gente estava com uma questão, aí a gente falou assim, é agora, é isso que vai acontecer. Tem certeza que Deus vai abençoar, que é essa a solução. E na hora que a gente foi, não foi, gente, a gente ficou tão frustrado. Não foi aquilo que a gente esperava. E eu vou compartilhar com vocês, eu fiquei muito revoltado com Deus. Porque não foi, Deus estava certo, era só o Senhor abençoar. Era só uma assinatura e não foi. Eu fiquei frustrada. Porque eu sabia que as coisas iam acontecer, mas achei que fosse daquele jeito. Então a gente acha que vai ser do meu jeito. E não é. Então a gente perde a bênção. Então, foi bem difícil entender. Porque a gente ora e pede, muitas vezes a gente tem aquela expectativa que vai acontecer daquela forma. E a gente se frustra. Aí quando a gente se frustra, o que a gente faz? Se eu tô frustrada, eu não fico chateada. Eu não quero nem... A gente não fala assim, já culpa Deus, né? A gente já culpa Deus, a gente não quer vir mais na igreja, não quero olhar mais na cara do irmão, não quero mais fazer isso, naquilo. Mas por quê? Eu criei expectativa. Deus falou para eu ter fé. Fé, acreditar nele. Mas a forma como Deus vai fazer, gente... Deus pode fazer de diversas formas. E muitas vezes a gente pode perder a questão. Pare e pense para vocês verem. Lá naquele poço, que era o anjo movia as águas e descia alguém lá para ser curado. Tinha uma fila de gente lá para ser curado, certo? E apenas uma pessoa foi curada. Por que os outros não foram curados? Se Jesus estava ali e ele era a própria cura, uma pessoa numa fila. Ele teve a oportunidade, ele pegou, mas por que os outros não pegaram? Porque estava na expectativa solamente do poço. E perdeu o médico dos médicos. Só uma pessoa foi curada naquela fila. E os outros perderam a oportunidade, porque a expectativa estava somente dentro do poço. E o Senhor dos Senhores estava ali. E Jesus ainda pergunta para ele, o que está acontecendo? Toda vez...
o anjo, né? Vamos falar assim, vamos, né, imaginar. Mexe aqui, eu não consigo. Chega um outro na minha frente. Mas você quer ser curado? Quero. E o Senhor curou ele. Mas quantas pessoas não estavam lá? A expectativa era do poço. Mas Jesus estava lá, do lado. Poderiam ter sido curados. Ou Jesus falou assim, eu vou curar esse. Não, gente. A fé, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê é curado. Quantas pessoas? Então, muitas vezes, gente, a gente perde a bênção. Ou a gente, né? Porque as nossas expectativas, a gente cria expectativas e quer que seja a expectativa de Deus. E não é dessa forma. Não é dessa forma que deve acontecer. E o que a gente tem que fazer? O que a palavra de Deus fala, ó, em Provérbios 3:5? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. No próprio entendimento, na própria... Ai, gente, eu vou ser bem sincera. Eu criava maneiras de como ia acontecer as coisas. Eu acho que vai acontecer dessa forma. Eu vou chegar, eu vou desse jeito, vou com essa roupa. A pessoa vai fazer isso, e tem certeza que ela vai ser minha vitória. Entendeu? A gente. Não é possível que é só eu que fazia essas coisas, gente. Até essa semana. Espero que eu, né, mude. Porque era desse jeito, gente, mas virou a chave. E a palavra ficou tão no meu coração essa semana que eu virei para a pessoa, falei assim, eu tenho que compartilhar com isso, não é possível que só eu que sou desse jeito, porque parece que mudou tudo e tá tudo diferente, entendeu? Então, eu falei, nossa, então vai ser dessa forma. Aí eu chegava assim, não acontecia. Gente, e muitas vezes, por mais que eu cresci na igreja, por mais que... Né, a gente tem um pouco conhecimento da palavra, gente, muitas vezes eu murmurava, muitas vezes eu reclamava. Mas por que, Deus? Ó céus! Ó vida! Mas por que? O Senhor não me ama? Ah, não é possível! O Senhor não tá vendo o que tá acontecendo? Entendeu? Porque eram as minhas expectativas. E eu parecia criança birrenta mesmo. Agora que eu fico com vergonha. Parecia criança birrenta, porque, né, a gente tá acostumado. Ainda mais a gente que tá acostumado a fazer as coisas, muitas vezes tomar a frente das coisas por causa de liderança, isso. Então, tipo assim, muitas vezes a gente tem que ser criativo, tem que resolver o problema, tem isso, então a gente, né? Então, muitas vezes a gente acha que a gente está resolvendo. Tem que ser assim com Deus também, entendeu? A gente acha que é da mesma forma, porque chega um problema para mim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver ele na hora. Eu tenho que tomar uma decisão. Às vezes dá tempo de eu orar, pedir sabedoria. Tem vezes que dá, mas tem vezes que não dá. Eu preciso tomar uma decisão ali. Então a gente acha, né? Deus vai fazer assim também, do nosso jeito, rapidinho, assim, né, do jeito que eu quero. E, gente, não é. Depois que eu descobri isso, eu falei assim, nossa, quantas vezes eu fui frustrada achando que Deus não estava fazendo. Achando que Deus não me ama. Ah, Deus não me ama, por quê? Gente, sério. Ó, vou ter que compartilhar. Eu falava assim, Deus é tão simples, o Senhor apertou um botão, resolve tudo. Gente, sério. Eu falei, Deus, é tão simples pro Senhor, o Senhor apertou um botão, resolve tudo, Deus. Vocês já viram aquele filme do Jim Carrey, que ele é o Deus, assim? Que ele começa a responder as orações, assim, que vem um tanto de coisa, quando ele dá enter em tudo, e acontece uma catástrofe, porque ele acho que deu sim pra todo mundo lá, tudo assim. Então eu falei, Deus, é tão fácil, só você apertar um enter. Você resolve tudo. Mas por que não é? Então, muitas vezes a gente perde a bênção, a gente acaba atropelando as coisas. A gente cria uma expectativa e espera que aquela expectativa seja atendida pelo Senhor. E não é isso. Nós temos que ter a fé em Deus, a nossa expectativa nele. Gente, a maneira, entendeu como vai fazer? Pode descer fogo do céu.
Deus pode fazer de diversas formas. Elias esperava que no vento Deus fosse falar com ele, no fogo, e foi na brisa suave. Entendeu? Deus sabe o que a gente quer. Deus sabe, Deus conhece a gente. Eu não tenho filho, mas Herbert, você daria um carro pro Israel hoje? mas você tem condição, por que você não dava o carro para ele? Não tem maturidade. Mas ele tá na expectativa de ganhar o carro. Você vai frustrar a expectativa dele? Aí, ó, eu tentei, entendeu? Não deu certo. Mas gente, muitas vezes é um exemplo simples pra gente entender. A gente não tá preparado. A gente não tá preparado. E a gente vai se frustrar muito, porque a gente desenha de uma forma que quer que seja daquela forma. A nossa é pra gente ter fé em Deus. Buscar em Deus. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Espera no Senhor. Então, é o Senhor que vai fazer, gente. Que forma, que jeito que vai ser. A gente pode sonhar. Pode, imagina, pode sonhar, mas esperar que Deus faça daquele jeito que você sonhou, aí não. Tem que acreditar que Deus está cuidando de tudo. Que Ele pode sim apertar um botão e resolver tudo na mesma hora. Mas a gente não conhece, a gente não sabe os planos do Senhor. A gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Herbert, você daria uma coisa ruim para Israel? Mas você é mau. Mesmo sendo mau, você sabe dar coisa boa para ele? É verdade, Israel? Então, imagina o nosso pai, que deu. A gente não espera que o Senhor vai fazer o melhor. O melhor ele já deu, que foi o filho dele para nós. Gente, e as demais coisas são coisas, gente. Deu o filho. A gente não dá nem um cachorrinho por ninguém. nem isso. Imagina se eu vou dar para uns pecadores, para umas pessoas que vão murmurar, reclamar que o Senhor nos amou. Então, a gente tem que crer que Ele fará. Crer que Ele está olhando por tudo, que Ele tem o controle absoluto de tudo. Como vai ser ou não, Ele só pede para a gente confiar. Ele só pede para a gente se achegar a Ele. E Ele vai chegar a nós. Ele só pede para a gente arrepender dos nossos pecados, para a gente mudar, para a gente voltar o coração para Ele. Mais nada. E confiar. Esperar. São palavras difíceis, né? Porque a gente é humano, lógico, né? A gente confia numa pessoa e a gente foi frustrado. Então a gente joga a frustração pro Senhor. A gente espera uma mala menor e ganha uma grande. Então a gente foi frustrado também. Então muitas vezes a gente acha que o Senhor vai agir da mesma forma. E não é. O Senhor é o nosso Deus. E Ele não mudou, gente. Deus não mudou. Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Não mudou. Então, quem será que precisa mudar? Somos nós. Temos a mente de Cristo, que a nossa mente seja renovada pela palavra do Senhor. E olha, e graças a Deus que Ele tem misericórdia de nós, né? Porque o João pediu para ele mandar fogo e acabar com o pessoal. Se João fez isso, imagina, né? Deus olhar assim, meu, não acredito. Deus tem misericórdia de nós e um amor gigantesco. Então imagina se Ele não nos dará coisas boas, se Ele não nos dará o que a gente precisa, porque Ele sabe que a gente precisa muito antes da gente pensar e a gente pedir. Ele já sabe. Às vezes nem eu sei o que eu quero. Eu não sei se eu já contei pra vocês, acho que eu não sei, não lembro se eu já contei aqui, mas se eu já contei faz um tempinho. Gente, eu acordei, eu tava uma época, eu tava tendo muita dor no estômago. Então eu não conseguia comer direito. Até recebi cura. A irmã sonhou que tinha curado. Eu falei assim, nossa, que foi bênção. Aí eu lembrei esses dias que eu recebi a cura e tava tomando muito café. Falei, né? Vou estragar a cura. Aí eu diminui o café. Falei, nossa, recebi a cura. E agora? Tô perdendo a cura. Aí, gente, então tinha vez que eu conseguia comer, tinha vez que eu não conseguia, era difícil. E eu acordei, que vontade de comer uma coisa diferente.
mas eu não sabia o que eu queria comer. Se já aconteceu isso com vocês, vontade de comer uma coisa. Não estava grávida, tá, gente? Não, não é, né? Eu falei assim, não é possível. O que eu quero comer? Aí eu olhei lá na padaria, lá no WhatsApp. Eu acho que depois eu peço, mas acho que. Não sei, eu olhei pão de queijo e falei assim, eu acho que depois eu vejo. Vou lá para a empresa, depois eu peço alguma coisa, mas eu quero comer uma coisa diferente. Gente, eu cheguei, estava abrindo a porta da empresa, então eu saí de casa com esse pensamento, então abri, não conversei com ninguém, nem deu tempo, estava meio dormindo, abri o portão, aí chegou que é um vizinho, ele falou assim, você não quer pão? Eu falei, não, os meninos já vão pegar lá na padaria, obrigado, não precisa não. Então faz o seguinte, toma isso aqui. Aí ele pegou, me deu uma sacolinha, eu levei pra dentro, a gente fez esse café, foi sair que eu fui abrir. Aí na hora que eu peguei, gente, era uma bolachinha de nata, mas ela era grandona assim, e ela não tava seca, tava mais molhadinha. E na hora que eu mordi, eu falei assim, meu Deus, o senhor sabia que eu queria, antes de eu saber pedir. Gente, mas eu comi aquela bolacha e falei assim, não é possível, eu queria isso. Gente, mas foi a melhor bolacha de nata que eu comia. Gente, vocês não têm noção, ainda ele deu duas, era grandona, ainda dividi ainda. Os meninos, afinal, dá um pedaço, afinal, uma inteira é minha, a outra vocês se viram. Eu fiquei assim, impressionada, porque eu saí de casa, cheguei. Na hora que eu cheguei, era bolacha de nata. Gente, na hora que eu comi, falei assim, gente, era isso que eu... Que delícia. Aí, ó, Deus, o Senhor sabe. Antes da gente pedir, pensar o que a gente precisa. Eu falei, Deus, o Senhor se importa com o que eu quero, com a bolacha, aqui que eu ia comer. Imagina as demais coisas, gente. Foi uma coisa simples, mas assim, para mim foi muito forte. Eu falei assim, Deus se importou. Eu queria uma coisa diferente, ele mandou uma coisa diferente que nem eu sabia que eu queria, ele sabia. Imagina as demais coisas. Então, o Senhor, ele se importa. A gente só precisa aprender a confiar e a esperar nele, ter as nossas expectativas nele, que ele fará. Ele fará. Gente, esse exemplo, assim, essa coisa que eu vivi, sim, é simples, mas foi tão marcante, gente, mas foi tão marcante, que eu nunca mais comi uma bolachinha de nata igual aquela. Eu acho que nem se eu for na padaria, vai ter essa mesma bolacha de nata. Eu acho que não vai ter. Gente, porque tem gente que faz com goiabada, tem gente que faz ela mais seca, né? Que parece sequilhos, né? E uma tava molhada do jeito que eu gostava, gente. Do jeito que eu gosto. Eu falei assim, gente do céu. E não era nem pequenininha, essa era grandona, assim, ainda. Eu falei assim, nossa, que delícia. Obrigada, Senhor. Eu sei que o Senhor tá cuidando. O Senhor mandou um sinal. O Senhor sabe de tudo. O Senhor se importa. Então, eu não sei quais são as suas expectativas, mas se você tinha uma expectativa ao modo natural, eu falo, pare. Essas expectativas em Deus. Pode sonhar, gente, a gente sonha, mas em Deus. E não perca a fé. A fé é o nosso combustível. Se não tiver ali o álcool, a gasolina no carro, o carro não anda. A nossa fé. Se a gente não tiver fé, o cristão não anda. Então, eu não sei quais são seus sonhos, seus planos, mas que sejam primeiramente apresentados a Deus e que seja feita a vontade de Deus e que a sua expectativa esteja em Deus. Você jamais será frustrado se a sua expectativa estiver em Deus. Amém? Gente, era essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. Eu não podia deixar só comigo. Não podia deixar, gente. Fiquei a semana inteira falando, né? Falando. Falei assim, eu preciso compartilhar isso com vocês. Amém? Vamos colocar de pé para a gente orar? Que o Senhor possa nos ajudar, né? Desprogramar, né, nossa mente, né? Que a gente cria muita coisa, a gente cresce muitas vezes, né? De uma forma. E que o Senhor possa nos ajudar, que a nossa expectativa, nossa fé, nossos sonhos estejam nele. E a gente jamais será frustrado. Amém? Senhor Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por esse momento, Senhor. Senhor, obrigada, Senhor, pela vida de cada um que está aqui presente. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sonda. O Senhor conhece cada sonho, cada plano. Oh, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa, Pai, nos ajudar, Senhor, a ter a expectativa
no Senhor. Pai, que nós possamos crer que o Senhor fará melhor do que nós imaginamos, que o Senhor fará, que o Senhor se importa com cada detalhe das nossas vidas, que o Senhor se importa, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos corrige, que o Senhor nos ensina. Oh, Pai querido, Pai amado, que nós possamos ter mesmo, Pai, um relacionamento sincero, íntimo e verdadeiro com o Senhor. Pai, obrigada, Senhor, por tudo, Senhor, principalmente pela paciência conosco, porque muitas vezes, Pai, a gente erra, a gente peca, mas o Senhor, com amor incondicional, o Senhor nos ama. Oh, Pai querido, Pai amado, eu te agradeço e te louvo, Senhor, por esse momento, pela vida de cada um. Que nós possamos mesmo, Pai, retornar às nossas casas, Pai, com a tua bênção. Que a tua palavra possa mesmo frutificar nos nossos corações. Graças eu te dou, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém.